nesse momento, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, buscando o conhecimento da doutrina espírita, que nos consola, que nos esclarece. E pedimos também pelo nosso irmão que fará uso da palavra para que seja intuído e que todos nós aqui presentes possamos aproveitar esse momento para aumentar a nossa compreensão sobre essa doutrina de luz. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Rogério, não ireis no caminho de gentios. Boa noite a todos. O tema é diferente, né? O tema, a Magui teve dificuldade em anotar, a Valéria agora tem dificuldade em colocar. Fala. Não ireis no caminho de gentios. Isso é uma colocação que Jesus faz, segundo Mateus, né, aos 12, naquele primeiro momento ali da divulgação, onde ele percebe que eles estão preparados e prontos e os envia ao caminho para levar a boa nova, né? Então ele avisa, no meio ali da conversa, nós vamos ver, ele faz essa ressalva: não ireis no caminho de gentios. Então, mas isso está lá no capítulo 24 do Evangelho, que é um capítulo muito conhecido, muito trabalhado por quase todos os oradores, né? Não pôr a candeia embaixo do alqueire. Ou seja, não sonegar o conhecimento, não impedir o conhecimento, não velar o conhecimento. Mas o Espiritismo não tem isso, né? Então, nós vamos começar, antes de irmos lá no item 8, 9 e 10, onde Jesus faz essa recomendação aos 12, dizendo que eles não percam tempo com os gentios. O item 1 desse capítulo diz assim pra gente: a candeia embaixo do alqueire, ele começa assim: nem os que acendem uma luzerna a mantêm embaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê a luz a todos os que estão na casa. Ou seja, olha, ninguém acende uma luz, ninguém descobre alguma coisa, ninguém busca algum conhecimento, algum descobrimento para manter para ele mesmo. A intenção é que nós, ao fazermos alguma descoberta ou ao conhecermos alguma coisa nova que nós julgamos ser boa, nós a compartilhemos. Essa é a ideia, né, desse capítulo, quando ele diz: nem os que acendem uma luzerna mantêm embaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Então essa imagem é uma imagem bem trabalhada, né, em várias palestras, embora a iluminação aqui, o data show não colaborem muito, é aquela ideia de colocar o balaio em cima da luz, de acender uma luz e cobrir essa luz. Fica sem finalidade. Então Jesus diz: olha, eu estou acendendo uma luz, eu estou trazendo uma nova realidade, uma nova proposta, e essa proposta tem que ser divulgada, essa proposta tem que ser para todos que queiram na conhecer. E aí no item 2 ele diz assim, aí agora, né, a primeira lá, quando nós olhamos a primeira, é Mateus capítulo 5, versículo 15. Agora nós vamos olhar uma de outra, Lucas, um pouco mais intelectualizado, um pouco mais culto. Ele diz assim: ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe embaixo da cama. Põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Que já muda. Mateus diz para os que estão dentro da casa, para os que estão na casa, aqueles que já chegaram, aqueles que já vieram. Aqui ele diz para aqueles que entram, para aqueles que ouvem e percebem alguma coisa diferente e buscam. Aqueles que se dispõem a entrar na casa, não aqueles que já estavam na casa. E ele continua: porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Ou seja, o que eu estou trazendo agora, né,
mesmo Jesus diz, olha, o que eu estou colocando agora, o que eu estou propondo agora, isso que vocês encaram como novidade, se não for agora, vão conhecê-la mais tarde, mais à frente, no momento oportuno, no momento propício. Porque essa luz tem que estar à disposição, essa luz tem que estar, é uma realidade, né? Você veja que o cristianismo nasce lá na Palestina, num recôncavo, num local pequeno, num momento de uma população bem circunscrita, e olha, 2000 anos, ou quase 2000 anos depois, o que aconteceu. O mundo inteiro, inclusive o mundo não cristão, o conhece. E os grandes filósofos, mesmo de outras tradições religiosas e de outras escolhas religiosas, acabam citando Jesus. E se vocês, com um pouco de curiosidade, né, se nós formos lá e olharmos a intenção, a proposta das outras propostas religiosas, do hinduísmo, do brahmanismo, do shintoísmo, do budismo e de outras, na realidade elas vão estar implícitas, elas vão estar agasalhadas dentro do cristianismo. O cristianismo é mais amplo, ele traz essa ideia do autoaperfeiçoamento, da vida futura, porque sem a vida futura não há cristianismo, sem a crença e o entendimento na vida futura não há o cristianismo, porque todas as propostas do Cristo, ou quase todas as propostas do Cristo, dizem respeito à vida futura. Se nós não entendermos, né, isso, ou não buscarmos entender de que somos realmente espíritos imortais, então a gente chega ao tema realmente dessa nossa conversa hoje, que é o não ireis no caminho dos gentios. Essa é uma passagem muito interessante que me chama muito a atenção, e eu nunca tinha montado uma palestra sobre esse assunto. Mas é um assunto interessante porque nós espíritas, veja o que eu falei lá, quando nós conhecemos alguma coisa interessante, quando nós descobrimos alguma coisa interessante, e quantos amigos, né, nós já levamos no centro espírita? Quantas pessoas nós já levamos para o centro espírita? Quantas pessoas me mandam mensagem dizendo, ou me mandavam mais, agora nem tanto, mas no momento quando nós estudávamos pela internet, ou disponibilizávamos estudos pela internet, as pessoas diziam, eu nunca tinha ouvido falar nisso, que legal, agora eu estou estudando isso aí, poxa, que coisa interessante, cara, como é que pode? Eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar, isso é muito curioso. Porque a gente acha que Kardec é uma pessoa altamente conhecida, que todo mundo conhece, que o Espiritismo é uma doutrina que todo mundo conhece. E aí você se depara com colocações assim, eu sou espírita, é centro de mesa branca? Porque as pessoas não têm obrigação de conhecer. E uma grande parte dessa culpa é nossa mesmo, porque nós falamos muito pouco de espiritismo dali do portão para fora. E muitas vezes até evitamos nos rotular ou nos autoproclamar de espíritas. E as pessoas criam algumas confusões, confundem o espiritismo com outras denominações espiritualistas. Nós também somos espiritualistas. E nós, muitas vezes, nossa, mas a pessoa está confundindo com Umbanda, com o Quimbanda, com o Candomblé, ou com outra religião qualquer espiritualista. Mas a culpa não é delas. Porque nós divulgamos mal, nós falamos muito pouco de espiritismo, nós divulgamos muito mal o espiritismo, nós falamos muito pouco dos benefícios do espiritismo. Eu mesmo comecei a falar, né, que o espiritismo foi muito interessante para mim e na minha vida há muito pouco tempo. Eu costumo dizer nas minhas palestras, se não fosse o espiritismo, a coisa tinha uma grande possibilidade de não ter dado certo. Não que tenha dado muito certo, mas poderia ter ido por outro caminho. O espiritismo realmente, quando compreendido, quando a gente sai da superfície, sabe? Quando a gente sai do navegar ali na superfície, sem se aprofundar muito, quando a gente leva esse flerte mais a sério e aprofunda essa relação,
vamos realmente aos livros, perdemos, entre aspas, tempo para estudar, para conhecer essa doutrina, que chama a atenção da gente, que faz com que a gente saia no domingo, em novembro, de casa, debaixo de chuva para vir para a casa espírita. Deve ter alguma motivação meio doida. Poxa, eu adoro ouvir falar de espiritismo. Vá aos livros, conheça essa doutrina mais profundamente. O que você conhece dos retalhos das palestras que você vem assistindo não são o espiritismo, não retratam o espiritismo. O espiritismo é um todo. Eu gosto muito de dizer que ele está contido no Livro dos Espíritos. Todo o espiritismo, toda a doutrina espírita está contida no Livro dos Espíritos. Se você não quiser ler mais nada, leia só o Livro dos Espíritos. Você vai conhecer toda a doutrina espírita, dividida em 4 livros dentro de um só. O livro está compartimentado em 4 compartimentos. Que depois Kardec sente a necessidade de ampliar essas teses. Porque os espíritos nos frustram, quando eles dizem, dão respostas muito curtas. Por quê? Porque naquele momento não adiantava ir mais longe do que eles iam, porque nós não íamos entender. Basta dizer assim, você acredita na reencarnação? Lógico, se estiver no centro espírita, então, protestante, católico, ateu, acredito, como é que eu vou falar que não dentro do centro espírita, Mas você entende a reencarnação? Você já parou para pensar como é que essa ciência, esse detalhe, esse carinho divino funciona? Como é que essa mágica se processa? Que aniquilado o corpo físico, eu sobrevivo. E já sobrevivi muitas vezes. E não fui aniquilado por esse processo da morte física, da morte biológica. E ganho daí algum tempo, quando necessário, um novo corpo, zero, novinho. Somos imortais, criados em determinado momento, mas dali em diante imortais, a caminho, rumo à perfeição, nessa coisa que a gente ouve nas palestras, mas quando você vai aos livros, você começa a emendar essas palestras, sabe? Era disso que o Sandro falou. Foi disso que eu vi na internet um outro orador falando. Foi aquela palestra que a Valéria fez. Aquela outra palestra que a Ângela fez e eu não tinha entendido muito bem. Agora fez sentido. Por quê? Porque aí você une e forma realmente essa colcha de vários retalhos que a gente vai ouvindo na casa espírita e se diz espírita, sem realmente se dar ao trabalho, ao prazer e ao gosto de ir aos livros. Vá aos livros. Eu ouvi essa frase uma vez de um grande espírita. Meu filho, vá aos livros. Na dúvida, vá aos livros. Esqueça o que o orador falou, vá aos livros, confirme, ratifique. Vá aos livros. Não ireis no caminho de gentis, está nessa colocação, lá do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim no item 8, segundo narrado por Mateus, capítulo 10, versículo de 5 a 7, ele diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes essas instruções, dizendo: não ireis no caminho de gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas que pereceram da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus.
A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes essas instruções, dizendo: não ireis no caminho de gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas que pereceram da casa de Israel, e pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Uma recomendação forte. Como é que Jesus diz para não ir ao caminho dos gentios? A doutrina não era para todos, o evangelho não era para todos. Mas acontece conosco, espíritas, muito isso. Nós vamos ao centro espírita, muitas vezes, como eu disse agora há pouco, trazidos por amigos, trazidos pela necessidade, pela curiosidade, né, por passar. Um dia que uma pessoa estava passando aqui, a Ângela estava abrindo o portão ali, e falou: posso entrar? Pode entrar. Entrou, sentou, assistiu a palestra, foi embora. Muitas pessoas vêm por diversos motivos à casa espírita, mas não voltam, não ficam. Acham absurdas as colocações. Não estão preparados. Ainda não chegou o momento. Sabe, em casa, quando você faz sei lá quantas palestras e você diz assim: a companheira que está ali do lado, vamos? Não, não vou não. Mas por quê? Eu acho meio enjoado, meio chato. Aí você fala assim: não é possível. Não tenho conhecimento. Tenho conhecimento. Foi evangelizada na casa espírita, até a mocidade espírita, né? Mas a linguagem, a proposta, ou não chegou o momento, ou já passou o momento. Porque tem pessoas que, mesmo não sendo espíritas, não se declarando espíritas, não se declarando religiosas, nos chocam com as suas ações, com as suas atitudes positivas. Nós temos que acreditar que tem pessoas que já passaram desse ponto que eu me encontro, de ter necessidade de ir à casa espírita, de me sentir amputado de alguma coisa quando eu não consigo ir, eu não posso ir. Eu gosto, é bom para mim, eu levo alguma coisa. Tem gente que leva a vida no bem, nas ações, e aí estão no Rotary Club, estão na loja maçônica, estão nas ações positivas, nas associações de moradores, e estão agindo, e estão trabalhando no bem, tudo aquilo que nós estamos aprendendo a fazer. Talvez eles já tenham aprendido. Esses 12, eles tinham uma relação muito estreita com Jesus. Foi um curso rápido, mas intensivo. Eles viviam 24 horas juntos. Foi uma caminhada junto ali, sabe, fazendo um curso altamente intensivo, extremamente intensivo. E Jesus nos manda: olha, vá falar disso que eu falei para vocês, porque eu sozinho vou falar a muito menos pessoas. Mas agora multiplicado por 12 ou 13, porque eu vou continuar a falar, a coisa deve andar. Mais tarde, depois, veio os 500 da Galileia. Aí ele manda 500. Por quê? Porque a Boa Nova já tinha se ampliado. Mas ele diz aos 12, numa conversa de pé de orelha, sabe? Naquela conversa próxima: olha, isso é legal, cara, isso mudou minha vida. Gabriel, eu aprendi tanta coisa com isso. Fale disso também, mas para falar disso, vocês tiveram que passar esse tempo comigo, tiveram que fazer esse curso. Nós vamos ter que estudar isso. Nós vamos ter que conhecer mais profundamente essa doutrina, para que ela realmente mude a nossa vida, para que essa luz realmente, para que essa mensagem realmente entre em nós e faça o efeito dessa fermentação, dessa digestão mental, dessa interiorização desses valores.
que lhe impedem de algumas ações, que a vontade vem forte, agora não vou fazer. E outras aquelas assim, mas tá chovendo, não vou, eu vou ligar, vou falar que o meu pé tá doendo, que a minha coluna saiu do lugar, eu não vou, mas... E aí faz efeito o estudo, mas eu vou. Porque eu não estou indo para ninguém, eu não estou indo por ninguém, eu estou indo por mim, eu estou indo para mim. A mensagem de Jesus é uma mensagem muito longa, né? O Evangelho assim, tem nos trazido estudos há 2000 anos que vem se falando de Evangelho, estudando o Evangelho, e todas as religiões quase trabalhando em cima das mensagens de Jesus, as religiões cristãs, logicamente, mas no fundo ela tem uma grande mensagem. Que Santo Agostinho, um grande estudioso, um gênio que não daquele momento, não da sua época, mas um gênio que perdura e persiste como gênio até hoje, ele diz assim pra gente: ama e faça o que quiseres. Essa é a grande mensagem. Todas essas voltas, todas essas parábolas que Jesus nos traz, todos esses ensinamentos, todos esses exemplos têm no fundo uma só intenção: aprenda a amar. Ama e faz o que quiseres. Santo Agostinho chega à conclusão. Porque quem ama não erra. Principalmente em relação ao seu amado, ao seu objetivo de amor, àquilo que ele aprendeu a amar. E aí Jesus está trabalhando, pregando, trazendo a boa nova, final de tarde, eu acredito, eu gosto de pensar nas histórias e trazer cenários, sabe, criar a história. Eu leio livros assim, o autor vai narrando e eu vou viajando, vou formando imagens com a narrativa dele. E eu acredito que Jesus, no final de tarde, né, todo mundo já banho tomado, roupinha arrumadinha, aquela coisa gostosa que vem depois do banho, agora vamos sentar para ouvir Jesus. E aí Jesus está falando, está contando as suas parábolas, aquela coisa gostosa, alguém chega lá e fala: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí. Estão aí aonde? Estão lá fora. Eles não entraram. E vieram ter contigo. E a intenção da família naquele momento era o quê? Contê-lo e levá-lo. Porque acreditavam que ele tinha perdido o juízo, de tão disparatada para eles era a nova mensagem. E aí Jesus surpreende a todos que estavam ouvindo e nos surpreende até hoje. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele responde: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai, que já entenderam essa irmandade. Porque Jesus trazia também a boa nova de que somos filhos todos do mesmo Pai. Merecemos dele o mesmo carinho, a mesma atenção, a mesma ternura, o mesmo cuidado. E algumas pessoas, quando leem o Evangelho, eles avisaram ele: nossa, mas que negócio é esse com a mãe? Nossa, nem foi atender Maria, nem foi atender os irmãos. Que exemplo! Não! Tem uma outra vertente, um outro ponto de vista. Ele eleva todos aqueles que estavam ali e todos aqueles que se propunham a ouvi-lo ao mesmo nível da consanguinidade. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles. Olha só que exemplo. Saiu do muro, saiu de dentro de casa, saiu da família. Olha, com a minha família, não mexe não, hein? Com meus filhos, se mexer, eu sou uma leoa. E com os outros filhos? E lá fora? E do portão para fora? Ah, mas aí eu resolvo, para protegê-los, eu coloco aquelas rodilhas de arame, que eu não sei como chamo, em cima do muro, cheio de farpas,
Nos anos 80 nós quebrávamos a garrafa, pedia o pedreiro para fazer uma massa bem molinha e colocava caco de vidro em cima. Adiantou? Eu acho que não adiantou. E a gente continua a pensar, como proteger? Como guardar os meus? Como guardar o que é meu? Cerca. Cerca elétrica tem umas plaquinhas muito cuidadosas, carinhosas. Cuidado, perigo de choque na cerca elétrica. Tem que colocar, a legislação diz que tem que colocar. A gente ainda não atinou, algumas pessoas não atinaram ainda, não despertaram, que nós não moramos em casa. Nós saímos quando o dia amanhece e às vezes retornamos quando a família já está dormindo. A gente vive lá fora. A esposa sai toda hora. Ela leva as crianças no colégio, ela vai no mercado, ela vai não sei aonde, ela vai trabalhar. As crianças saem de manhã, vão para o colégio, depois vão para o inglês, vão para a natação, vão para o balé, vão para não sei aonde. E lá fora. Mas a casa está protegida. É o meu lar. Jesus nos chama a atenção e fala, gente, olha, vamos investir em outras coisas. Esse negócio de alarme não funciona. Cerca elétrica não funciona. Cabo de vidro não funciona. Penas mais violentas não funcionam. O que funciona é a educação. Só através da educação. Só através do investimento na educação. Só através do esforço de formar melhores cidadãos. Nós temos que investir nisso. Filhos mais educados. Que mundo que eu vou deixar para meus filhos? Não, que filhos eu vou deixar nesse mundo? Que filhos eu estou deixando para esse mundo? Somos imortais. Eu sou herdeiro desse planeta. Então eu já desencarnei inúmeras vezes e eu tenho prova textual disso, prova indiscutível disso, que eu já desencarnei várias vezes, que sou eu mesmo. Por isso nós somos tão diferentes uns dos outros, né? Porque se nós não admitirmos a reencarnação, e aí eu volto àquilo da compreensão da reencarnação, nós vamos ter que admitir que Deus faz gente muito mal. Ele não sabe fazer gente, ele não consegue fazer dois iguais. Quando ele consegue fazer os gêmeos, quando eles abrem a boca, você vê que são totalmente diferentes. Só conseguiu a aparência. Trigêmeos, pior ainda. Ah, mas são univitelinos, são iguaizinhos. Quando abrem a boca são diferentes. Nas ações, nas escolhas, nos caminhos, mesmo que andem bonitinhos, os dois vestidos de roupas iguaizinhas, né? Mas são diferentes. São diferentes porque caminharam por caminhos diferentes, porque já desencarnaram várias vezes e reencarnaram várias vezes, sucessivas vezes, somos resultado desse processo maravilhoso chamado reencarnação. Ninguém vai ao reino de Deus se não nascer de novo. Jesus já acende uma luzinha lá e fala assim, ó, vou deixar aqui, vou jogar aqui para eles ficar pensando que negócio é esse. Como, Senhor? Como eu vou nascer de novo? Então terei que entrar de volta no ventre da minha mãe? Não, se você que fala de religião, que entende de religião, que está sempre no templo, não entende do que eu estou falando, o que dirá os gentios? O que dirá os samaritanos? Então, por enquanto, não perca tempo com os gentios, com os samaritanos. Vá direto a um povo que já tem noção da unicidade de Deus, de um Deus único. A casa de Israel. E aí a gente entende como a gente às vezes perde tempo. Às vezes a gente tem um convertido ou um futuro convertido de estimação. Toda vez que a gente encontra com aquela pessoa, e aí, vamos no centro? Não, eu que centro. E aí, leu aquele livro que eu te dei? Ah, mais ou menos, não leu, deixou na estante. E a gente tem os convertidos, ou os pretensos convertidos de estimação. Vou converter esse cara. Não vai. Eu já contei a história aqui algumas vezes em palestras minhas. Minha cunhada, ela teve
coincidência de nascer na mesma rua que o Chico Xavier e Pedro Leopoldo. E por isso ela se achava espírita, ou se acha espírita, né? E ela é espiritualista, né? É uma pessoa legal. E conviveu com o Chico. A mãe dela e a tia dela eram médiuns na casa espírita. Né? A fazenda modelo onde o Chico trabalhava ficava 500 metros, 600 metros a porteira da casa deles. Mas eu, quando criança, eu fui muitas vezes a Pedro Leopoldo passar férias na casa do meu irmão. A diferença de idade era muito grande, ele morava lá em Pedro Leopoldo, casado já com essa minha cunhada, e minha cunhada resolveu converter o meu irmão. E compra o livro Nosso Lar, e dá de presente para ele. Ele, um racionalista, de mão cheia, cara inteligente, estudioso de religiões, cético, começa a ler o livro, quase que obrigado. E daí um dia ela chega para mim e falou: seu irmão já parou com o livro. Já parou. Fala com ele. Eu, muito bobinho, né, lá no começo do espiritismo, há muitos anos, fui falar com ele. Além da ascendência que ele tinha sobre mim, por seu irmão mais velho, eu falei com ele e disse assim: você está de brincadeira, né? Que você acredita que tem cidade, que tem casa, que as pessoas morrem e vão para casa que é da família, ou seja, direito de herança, que as pessoas morrem e vão para um lugar onde, se for longe, eles vão de transporte. São as narrativas que tem lá no Nosso Lar. Que tem uma sala cheia de computadores, onde as pessoas na tela veem. Você está de brincadeira, né? Que você acredita nisso, né? Ele me dizendo. Falei: realmente eu acho que eu nem acredito. Deixei para lá, porque não tinha as bases. Porque não tinha as bases. Aquela ali, narrada no livro, é a verdade do Espírito André Luiz. Eu costumo dizer nas palestras, sem medo de estar equivocado, de que se nós todos desencarnássemos lá, fiquem tranquilos, lá em 2040, 2050, né, se nós desencarnássemos todos juntos e fôssemos, caso houvesse, para uma colônia espiritual, e depois de alguns meses morando lá, vivendo lá, transitando lá, convivendo lá, fôssemos convidados todos, a cada um escrever o seu livro, seriam todos os livros um diferente dos outros. Porque nós retrataríamos ali o que nós estávamos vendo, o que nós entendíamos daquela realidade. Diferente da universalidade ou da universalização dos conceitos contidos aqui, que não é a opinião de um espírito, é a opinião de centenas, de milhares de espíritos, que Kardec peneira, passa na peneira do bom senso, da lógica, da coincidência e publica. Todos os espíritos que eu consultei acreditam que é assim isso. Diferente das obras mediúnicas, onde é retratado, onde nós temos a retratação da impressão e do entendimento de um espírito. Somos imortais. Tem um texto muito interessante do Vinícius que diz assim, não Vinícius de Moraes, tá, gente? Vinícius era um pedagogo lá nos anos 80, um espírito muito interessante, desencarna e começa a escrever sobre o pseudônimo de Vinícius. Ele diz assim: a vida é sempre vida, seja qual for a forma sobre a qual se oculte. Já vivi como pedra, já vivi como planta, já vivi como homem. Amanhã viverei como espírito. E num futuro longínquo, cuja época não me é dado precisar, viverei como vivem os anjos, os deuses. Vindo pequeno, caminho para o grande. Meu passado é obscuro,
meu futuro é brilhante. O texto é muito maior do que isso, mas minha memória só vai até aí, eu não vou arriscar mais. Mas o interessante é isso, sabe? É nós entendermos que o processo da reencarnação e dessas experiências faz com que nós cresçamos. A caminhada é sempre ascendente. Nós estamos sempre melhores, ninguém veio aqui para sofrer. Nós estamos aqui para pagar os nossos pecados. Nós estamos num planeta de provas e expiações. O cara sai correndo e pula dentro do rio. Mas não tem salvação, não tem jeito. Nós somos pequenos, nós estamos no comecinho da caminhada. Nosso ponto hoje é assim, é um passinho fora dos mundos primitivos. Nós estamos bem na fita, nós estamos bem na foto. Basta você olhar 40 anos atrás. 30, 20, 10, 5, 1. Nós estamos melhorando. As relações sociais, o transporte público, está tudo melhorando. O problema é que vendem e nós gostamos de vender a desgraça, o caos. O que chama para a primeira página ainda são as notícias ruins. Mas nós estamos melhorando. Se você quiser almoçar em almoços beneficentes todo final de semana, você almoça de hoje até o dia que você desencarnar em almoços beneficentes aos domingos. As pessoas, de nós que já temos um pouquinho mais de estrada, olhem para trás, isso era coisa incomum. Nós já estamos começando a nos preocupar com os outros. O cristianismo está fazendo efeito. Nós estamos começando a ficar melhores. As pessoas saem de casa debaixo de chuva e vêm no centro espírita. As pessoas escutam falar de um passe, de uma ação magnética, e falam assim, como é que eu faço para aprender? Pô, não quer dar um curso para a gente, não? As pessoas querem sair da assistência, sabe? E fazer parte do movimento, da ação. E aí ele diz assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 10, lembra? Nós estávamos no 8, né? O 9, agora o 10. Estas mesmas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo. Quais palavras? Não ide ao caminho dos gentios. Olha só, essas mesmas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Você vai me falar de reencarnação? Você acredita mesmo nisso? O cara está obstinado, o cara está pronto para você, ele não quer ouvir. Não dá para perder tempo. E todos aqueles que escolhem a gente, que toda vez que nos encontram, eu falei daqueles que nós colocamos como estimação, né? Eu vou converter esse cara. Mas tem aqueles outros que nos desafiam todas as vezes que nos encontram. E aí, continua? Continua acreditando naqueles negócios? E aqueles livros lá? Continua perdendo tempo em ler aqueles livros? Continua fazendo aquelas palestras? Ainda frequenta o centro? Ainda está no centro? As mesmas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo, os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, devem procurar prosélitos, primeiramente, entre as pessoas de boa vontade, que desejam a luz, nos quais se encontra um germe fecundo, e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que se recusam a ver e entender, e que mais se aferram ao seu orgulho, quanto mais se der a impressão de se valorizar a sua conversão. O cara sempre, toda vez ele vem falar comigo desse negócio de reencarnação. Não adianta, não vou dar o braço a torcer. É o sistemático. Ele já está prevenido.
Então não dá para perder tempo. Em festas, muitas vezes, sabendo-se, né, que somos espíritas, as pessoas às vezes falam, rapaz, eu sou doido para ir lá no centro. Como se fosse uma coisa muito complicada ir ao centro espírita. Mas as pessoas pensam que é difícil. Pensam que vão chegar aqui, vai ficar todo mundo olhando, que vai chegar na porta e falar, pois não. Não entendem que a entrada é franca, que, né, o ambiente é fraterno, é cordato, é tranquilo, que você vem ao centro espírita, e isso é muito comum e a culpa também é nossa de espírita. Muitas vezes você vem ao centro espírita um ano inteiro para as palestras e ninguém nem te percebe. A gente tem até que ficar atento nesses momentos. Fala, não é possível, eu já estou aqui há 6 meses, ninguém nunca veio falar comigo. Cuidado também que você pode ter desencarnado. Essa é uma atenção grave. Eu costumo dizer, ou essa indiferença que acontece no movimento espírita, você vai à casa espírita, vai à casa espírita, vai à casa espírita, e no máximo você... Oi? Ou seja, eu acho que eu conheço a pessoa, já está frequentando, mas não tem papo. Nós somos assim, meio assim, nós não, né? Algumas pessoas são assim. Cuidado, né? Vê se é indiferença ou se você desencarnou. Ah, uma coisa, se eu desencarnar, eu sei. Quem disse? Quem te falou? Tem gente que leva um susto. Chega na casa espírita, às vezes, ou chega em algum lugar, e as pessoas... Ô, meu irmãozinho, se falar mole assim, já fica de pé atrás. Seja bem-vindo. Jesus está presente. Aí ferrou. Desencarnou mesmo. Porque o normal é você ir e as pessoas nem darem bola. Quando te atendem, te chamar de meu irmãozinho, é um grande passo para o desencarne. Fica atento que às vezes a gente desencarna e não sabe. A vida é tão forte, é tão pujante, é tão marcante que a gente desencarna. E diante da incerteza do que será daqui em diante, a gente volta para casa, volta para o trabalho, volta para a empresa, volta para a vida que nós conhecemos. Nós não seguimos em frente. Sabe aquele negócio segue a luz? Se eu for seguir nada, eu não sei o que tem do lado de lá da luz. Mas quando a gente sabe, eu falo assim, eu acho que esse corpo é meio mais como um lixo. Mas tô vivo, cara. Tô vivo e segue em frente. Tem uma música que eu não canto de jeito nenhum. Sabe o negócio segura na mão de Deus e vai? Eu não canto. Eu vou nas festas às vezes, não sei o que, vou cantar, segura. Eu tô fora. Vai que ele segura mesmo e leva. Não, senhor. Temos que ficar aqui, sabe, o tempo que for preciso e o tempo que nos for dado. Porque é aqui que a coisa acontece, é aqui que é a festa. No plano espiritual, para nós, espíritos ainda necessitando de reencarnar, é só um retempero. Sabe, a gente vai lá, chega com aquela cara do gato que quebrou a louça, sabe? Meio sem graça. E aí, pessoal, tudo bem? Oh, tudo bom? De volta, hein? Que beleza essa última estada sua, hein? Que coisa, hein? Senta aí, vamos falar um pouquinho sobre suas peripécias da última aventura. E aí a gente começa a falar, porque é assim, a reencarnação, ela é escolha. Não tem esse negócio de reencarnação compulsória, elas são raríssimas. E quando acontecem, são para nos proteger. Nós sentamos, analisamos a última, programamos a próxima. Não, você espírita de novo, agora vai. Fala, não, vamos fazer um negócio. Volta agora como protestante. Espírita você já foi, já aprendeu, agora volta como protestante para quebrar esses seus preconceitos. Para você ver que não tem muita diferença. Para você ver que tem coisa diferente, que todos os caminhos levam à praça. E a gente programa, escolhe. E vem de novo, somos espíritos imortais. Vamos vir quantas vezes forem necessárias. Olha que coisa, gente. Mas por que eu continuo então a temer a morte, seu Luiz?
Instinto de sobrevivência, instinto de preservação da espécie, senão, eu vou falar na avenida de novo, senão eu atravessaria. Sem olhar, sem esperar o sinal fechar, eu não teria medo. Então, é instinto de sobrevivência, de preservação da espécie, para nos manter aqui enquanto for possível. Enquanto o corpo aguentar, nós estamos por aqui. Quando o corpo não aguentar mais, ó, enterra esse, crema esse, faz o que vocês quiserem com esse, que eu vou me preparar para pegar um zero. Vou me preparar, estudar, fazer ginástica, estar bem, beleza, vou começar a me adaptar na estatura, e aí vou encarnar num corpo novinho, zerinho. E aí vou começar a crescer de novo, num novo corpo, acertar os centros vitais tudo direitinho, tomar consciência, começar tudo de novo. Formando uma individualidade. Várias reencarnações, várias personalidades, formando uma individualidade. E quando eu desencarno, eu me lembro daquilo que foi importante e necessário. O HD é muito bom. Inesgotável. Herculano Pires, eu já trouxe essa frase aqui várias vezes, né? Fiquem tranquilos que eu vou ler. O Espiritismo não é uma doutrina de passividade. Passou. O Espiritismo não é uma doutrina de passividade contemplativa. Sua finalidade, como os espíritos superiores disseram a Kardec, é revolucionar o mundo inteiro, modificando-o para melhor. O espírita verdadeiro é um construtor do futuro. José Herculano Pires, professor José Herculano Pires, a frase é dele. Vou ler de novo. O Espiritismo não é uma doutrina de passividade contemplativa. Sua finalidade, como os espíritos superiores disseram a Kardec, é revolucionar o mundo inteiro, modificando-o para melhor. O espírita verdadeiro é um construtor do futuro. Olha a responsabilidade que ele coloca para a gente. Ah, é a primeira vez que eu estou vindo ao centro, eu não conheço. Tá aí. O que é o Espiritismo, publicado em Paris, 1859. Kardec nos diz e nos explica o que é realmente o Espiritismo. Que não tem mesa branca, não tem mesa amarela, não tem nada. O Espiritismo surge, inclusive a palavra espírita, espiritista, e espiritismo também nascem, né, com novas palavras, novas terminologias em 1857. E como eu disse, a doutrina espírita está toda de ponta a ponta contida no Livro dos Espíritos, que faz a primeira publicação em 1857, em 18 de abril de 1857, com apenas 501 perguntas. Somente 501 perguntas. Só em 1860, 3 anos depois, só em março de 1860, é que Kardec faz novamente a publicação do Livro dos Espíritos, aí como esse que nós conhecemos, como esse que vocês vão comprar e vão estudar, com 1018 questões. O Livro dos Espíritos só ganha essa característica de 1018 questões em 1860, 3 anos ou um pouco mais do seu lançamento em 1857. E para conhecer a doutrina espírita inteira, é isso aí. O Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita inteira e Kardec faz o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, para ampliar essas teorias, essas teses, essas propostas, para explicar um pouco mais, para aprofundar um pouco mais. E o Espiritismo, tido como a terceira revelação, segundo o próprio Espiritismo, ela dá continuidade ascendente ao conhecimento e às escolhas. Moisés, Jesus e o Espiritismo. E a casa espírita é onde isso tudo começa. A casa espírita é onde nós tomamos esses conhecimentos, essa primeira relação, essa relação de superficialidade, como eu disse.
E é a partir da casa espírita que nós vamos aprofundar essa relação, conhecer essa doutrina escolhida voluntariamente por nós, para que ela transforme a nossa vida. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não ele, porém dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Allan Kardec. Vamos lá? Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não ele, porém dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. O que muda é a forma de ver o cristianismo. O que muda é a forma de ver a proposta cristã. O que muda essa história é o que nós fazemos com esse conhecimento. É o que nós deixamos que esse conhecimento faça nas nossas vidas. Nós escolhemos de bom grado, de boa vontade, todas as propostas que chegam para a gente. Já somos bem grandinhos para saber que escolhemos bem. Ficam aí os exemplos, ficam aí as obras que Kardec traz para a gente. Fica aí o trabalho que o Espiritismo vem desenvolvendo na filantropia, na caridade, na conversão das pessoas. Para nós espíritas, para nós que escolhemos o Espiritismo, muito especialmente para nós que saímos de casa hoje, debaixo de chuva para vir aqui, temos que levar alguma coisa de volta. Que nós possamos levar realmente a presença de Jesus no nosso coração, e que essa presença possa fazer com que algo diferente aconteça essa noite. Que nós realmente, ao nos desligarmos parcialmente do corpo físico, nos sentemos ao lado dele e nos coloquemos à sua disposição, como seus trabalhadores, como aqueles que não mais buscam ajuda, mas que já se sentem em condições de se colocar à disposição de ajudar. Que o Espiritismo possa continuar nesse trabalho pequeno, um a um, convertendo, fazendo com que as pessoas realmente compreendam que nós somos os escritores dessa história, da nossa própria história, e que nós só vivemos e só vivenciamos aquilo que nós escolhemos viver e vivenciar. Que nós temos o poder, a capacidade e as condições todas para não permitir que nos digam: isso não é para você. Isso você não pode. Nós podemos, basta que nos preparemos, basta que nós queiramos. Quando nós resolvemos que vamos fazer, ninguém nos segura. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar e fazer com que nós realmente busquemos nessa doutrina que nós escolhemos o caminho a ser trilhado, que ela sirva realmente do portão para fora como os parâmetros que irão direcionar as nossas vidas, que esses paradigmas sejam inamovíveis, porque somos todos filhos de Deus e porque Jesus realmente traz essa mensagem como um grande desafio de crescimento e de aprendizado. Uma boa noite para todos.